Nos últimos 3 meses, praticamente toda semana, nós temos recebido algum comentário pedindo um tutorial sobre o N8N. E para ti, que como nós não conhecíamos essa ferramenta, esse vídeo tem como objetivo te mostrar como que ela funciona e o que tu pode fazer com ela. Basicamente, ela é uma plataforma open source, onde tu cria automações para fluxos de trabalho. E ela utiliza esse canvas, onde tu pode criar automações conectando diferentes aplicativos, APIs e funcionalidades, apenas arrastando esses nós e conectando eles. E ela tem crescido muito nos últimos 4 anos. Aqui a gente consegue ver ela comparada com o Langflow, que também utiliza o modelo de Canvas para conectar nós de forma low code para criar automações. O primeiro projeto, nós vamos criar uma automação onde toda vez que recebermos um e-mail, a gente vai passar o conteúdo desse e-mail para uma inteligência artificial, que vai então definir qual é o label que esse e-mail deve receber. E depois adicionar isso, informando isso direto no nosso Gmail. E o nosso segundo projeto, nós vamos criar uma automação que lê a cada 1 minuto a última mensagem de e-mail com um label específico. E então, utilizando um assistente de IA, ele vai criar um rascunho para esse e-mail, que a gente pode verificar e configurar como a gente preferir. E no terceiro projeto, eu vou te mostrar como que a gente pode acessar o nosso Google Drive, acessar a API do YouTube e interagir com o Google Sheets que podem estar salvos nesse Google Drive também. E além desses 3 projetos que eu estou te mostrando, a comunidade tem diversos templates prontos e gratuitos que tu pode acessar. Aqui eles falam quase 1000, mais de 900 templates prontos que tu consegue acessar. E aqui tu pode pesquisar a área que tu quer automatizar e provavelmente já tem alguma coisa que tu consiga aproveitar aqui. Basta pesquisar e testar. E no final do vídeo eu vou dar a minha opinião sobre o que eu achei dessa biblioteca e se ela pode ou não substituir o Python para automações. A primeira coisa que eu vou te mostrar agora é como baixar o Docker no nosso Windows, fazer a instalação, fazer o download da imagem do N8N para que a gente consiga subir ele localmente no nosso computador sem ter que pagar nada. Se a gente entrando aqui no site do N8N e indo no GitHub deles, eles têm aqui embaixo um How to Run N8N in Docker. Aqui eles têm um tutorial deles que eles te mostram todo o passo a passo. Basicamente, tu vai ter que tu vai acessar aqui o site do Docker, onde tu vai baixar o Docker para o Windows. Como eu já baixei, eu não vou fazer essa instalação agora, mas é só clicar nele e seguir passo a passo. Depois que tu fez isso, a gente vai copiar essa linha de código aqui, que já está pronta deles. Só copiar. Vamos acessar o Docker Desktop, que a gente acabou de baixar. Vamos para o terminal dele e colamos essa linha de código que a gente acabou de ver. Damos um Enter, ele vai baixar a imagem e já vai iniciar. Aqui ele estava informando que a última sessão crashou, porque eu fechei ela na mão aqui. E começou já a inicializar para que eu consiga acessar aqui no localhost. Ele já carregou a plataforma. A gente acessando aqui o localhost que ele nos passou. Ele vai nos pedir o nosso login, a gente faz o acesso e temos acesso à plataforma para que a gente consiga criar as nossas automações. Esse aqui é o canvas do N8N, onde a gente vai criar todo o nosso fluxo de automação. A primeira coisa que ele sempre vai pedir é um nó de gatilho. Nós são essas caixinhas que a gente pode adicionar, então ele sempre vai pedir um gatilho que é a ativação do fluxo. Pode ser um gatilho manual, um gatilho com evento ou um gatilho agendado, entre muitas outras opções aqui. No nosso caso, como a gente vai desenvolver um projeto que ele vai criar um label para os e-mails que a gente recebe toda vez que a gente recebe um e-mail, a gente vai procurar o nó do Gmail, onde tem o gatilho em uma mensagem recebida. Clicando aqui, ele já abre o nosso nó para configuração. Ele tem a opção aqui de com que frequência ele vai verificar, a cada minuto, hora, dia. No nosso caso aqui eu vou botar por minuto. Qual é o evento que vai dar o gatilho? Aqui ele só nos dá a opção de mensagem recebida, simplificado ou não. Aqui ele nos dá mais opções que nós não vamos usar agora. E aqui em cima ele pede as credenciais do Google. Eu vou te explicar agora como que a gente gera essas credenciais no console do Google Cloud. Ele vai pedir o Client ID e o Client Secret, que a gente vai criar lá no console. E lá nós vamos informar para ele esse URL aqui. Então, vamos no console do Google, vamos no Google Cloud Console. Entramos no console aqui em cima. E ele vai estar com um projeto que eu criei aqui de exemplo. Esses números aqui, número de projeto e o ID, é muito importante que tu não coloque eles na internet. Esse projeto aqui eu criei só de teste, eu vou criar um novo agora contigo, mas tu tem que cuidar para não colocar eles na internet, também com a credencial da API Key e os que a gente vai criar agora para frente. Para criar um novo projeto, a gente clica aqui em cima nessa aba, Novo Projeto, damos um nome para esse projeto
N8N teste e completamos com os nossos e-mails de organização, que pode ser o teu e-mail mesmo. Criar. E agora a gente seleciona esse projeto que a gente acabou de criar. Está pronto aqui. Aqui eu estou te mostrando os números, mas não tem problema porque eu vou deletar esse projeto depois. A gente vem no menu de navegação, API Serviços, Credencial. A primeira coisa que a gente vai fazer é configurar a tela de consentimento. A gente clica nesse botão aqui em cima na direita. O tipo de uso desse projeto vai ser externo. Como a gente está acessando essa plataforma no Docker, mesmo que o computador esteja rodando localmente, ele entende que o acesso é externo. Então a gente seleciona externo, criar. Ele vai perguntar o nome de aplicativo, vamos colocar app N8N. Um e-mail de suporte vai ser o meu próprio. O logo do aplicativo não precisa. Os domains do aplicativo vão ser o localhost onde a gente está acessando a plataforma. Esse último aqui é opcional, não precisamos completar. Esse Authorized Domains também não precisamos completar. E o contato de informação do desenvolvedor, vamos colocar o nosso e-mail. Salvar e continuar. Agora vamos para os escopos. Nos escopos vamos adicionar as últimas duas opções que temos aqui de gerenciamento de serviço de API, update. Depois nós vamos adicionar mais informações aqui, a gente vai voltar nessa tela depois. Escopos restritos não precisamos completar, salvar e continuar. Usuários testes não precisamos. Resumo, voltar ao dashboard. Perfeito. Vamos criar a credencial agora. O Alt Client ID. Qual é o tipo? Web Application. Nome do cliente, N8N Test. Redirecionamentos autorizados. Aqui nós vamos adicionar o URL que nós temos na plataforma do N8N. Colamos a informação aqui, criar. Pode tomar até 5 minutos para a gente receber essa autorização. Aqui nós temos o Client ID, copiamos aqui, colamos. E o Client Secret, copiamos e colamos. Ok? Agora a gente vai vir na biblioteca. De APIs e procurar Gmail API e ativar. Agora a gente retorna à página de consentimento e clicamos no publicar aplicativo. Confirmo. Ele vai pedir para a gente se preparar para a verificação. Já puxou os nossos dados que a gente já tinha completado. Salvar e continuar. Nos escopos a gente vai ter 2 áreas para preencher. Como nossos escopos vão ser utilizados. E o link de um vídeo demo de como vai ser utilizado. Como esse projeto ainda não existe, a gente não tem como fazer esse vídeo. Mas a gente pode colocar um link de um vídeo do YouTube Placeholder. No caso aqui eu estou colocando um da própria Asimov. Salvar e continuar. Informações opcionais a gente não preenche. Review final. Concordo. Submeter para verificação. O aplicativo foi submetido para verificação. Em mais ou menos uns 5 minutos nós já temos retorno. Então, perfeito. Voltamos para a nossa aba da plataforma. E assim que a gente receber a confirmação da verificação, a gente pode fazer o login e seguir com a automação. Agora a gente faz o login na nossa conta do Google. Damos as permissões. Perfeito. Nossa credencial do Google está completa. A gente pode fechar aqui. Agora a gente pode fazer um teste do e-mail que a gente recebeu. Eu me mandei um e-mail de teste. Esse é o e-mail teste para o projeto N8N, recebendo corretamente. Podemos continuar com o resto do projeto. Agora que nós estamos com as configurações das credenciais do Google completas, eu vou explicar como que funciona essa plataforma. Ela conecta essas caixinhas aqui que são chamadas de nós através dessas linhas com outros nós. Por exemplo, eu posso utilizar esse nó de edição de campos e aqui ele me traz uma configuração do que eu vou fazer com os dados do nó anterior. E eu posso só arrastar da área de informações do nó anterior para essa aba onde vai ser feito o tratamento das informações, dos dados, para que eu consiga passar para frente o que eu quero. Por exemplo, aqui eu puxei esse bloco do snippet, onde ele vai me passar o conteúdo desse snippet. Se eu testar aqui o bloco, ele me devolve uma tabela onde o snippet tem essa informação. Esse é o e-mail teste para um projeto N8N.
E isso funciona para todos os outros nós que tem na plataforma. E eles têm muita quantidade de nós. Isso é uma coisa muito legal. Aqui, por exemplo, eles são separados por categorias. Ações em aplicativos, transformações de dados, fluxos, os nós core, que são esses nós que a plataforma entende como os principais dela, que podem executar fluxos, podem executar informações. Eles também têm essa categoria nova aqui de IA avançada, onde a gente consegue puxar inteligências artificiais como blocos para dentro da plataforma. Eles têm uma grande quantidade de nós para cada item aqui. A gente pode criar um assistente, deletar um assistente, entre muitas outras coisas. Aqui a gente pode adicionar outros gatilhos. Tem uma lista de gatilhos como no início do projeto. Eles têm conexões com diversos aplicativos diferentes, Asana, Notion, entre muitos outros aqui. Para tu ter uma solução específica para ti, o ideal é que tu entenda qual é o problema que tu tem, como tu quer solucionar ele, qual é a tarefa que tu faz repetida que tu precisa automatizar, ou que tu acredita que automatizando ela tu vai ganhar performance, e que ela seja automatizável também, e escolher aqui entre todos os aplicativos que ela tem. No caso do nosso exemplo, a gente vai usar os do Gmail. Então eu vou sempre puxar aqui os nós do Gmail, que tem como adicionar label, que vai ser o último que a gente vai utilizar, receber mensagens, criar um label, criar um rascunho que faz parte do segundo projeto, entre muitas outras coisas. Existe sim algumas limitações, como a gente está trabalhando com nós prontos, que já foram programados previamente, a gente fica limitado ao que já foi desenvolvido. Mas a gente consegue fazer muita coisa ainda, certo? Eu vou deletar esse nó aqui que a gente não vai utilizar. Eu vou adicionar o getMessage. A primeira coisa que a gente faz é colocar a credencial que a gente acabou de criar. O recurso que a gente vai utilizar é a mensagem, a operação é pegar e o ID a gente vai puxar do nó anterior. Como eu desconectei o nó que já estava criado aqui, quando eu puxei o nó do Gmail, ele não conectou automaticamente, mas é só puxar, arrastar e soltar. Agora a gente dá double clique nesse nó e já temos informações do nó anterior. Vamos puxar, é só puxar aqui e colocar no Message ID. Isso é bastante interessante porque tu sempre consegue identificar o que tu quer, porque ele está te pedindo. Eu quero o ID da mensagem. E buscando aqui na lista de itens que o nó anterior nos forneceu, nós temos ID. Então fica bastante óbvio como que funciona essa conexão dos blocos. Podemos testar aqui e ele nos retorna a informação desse nó. Nesse caso aqui, eu na verdade não precisaria desse bloco, mas para questões de didática eu acho interessante a gente ter essas etapas. Porque se eu estivesse pegando vários e-mails aqui no começo, seria importante essa etapa. Perfeito. Agora vamos adicionar o nó da OpenAI, onde a gente vai fazer uma comunicação com um modelo. Ele vai pedir a configuração, a gente vai selecionar o GPT-4 Omni e aqui a gente vai passar o prompt do que ele vai fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer é um prompt como assistente e um prompt como usuário. No do assistente, a gente vai informar como que ele deve se comportar. Eu já tenho um prompt pronto aqui, onde eu digo para ele que a tarefa dele vai ser categorizar o e-mail que ele está recebendo. Então, ele vai ler a mensagem, vai entender qual é o tipo da mensagem. Se for uma mensagem da Asimov, ele vai categorizar como Asimov. Pode ser Notion's Notifications, que são e-mails de notificação vindo do Notion. Podem ser e-mails de produtos, que refere a um produto ou serviço que eu tenho assinatura. Pode ser o label de notificação, que não precisam de resposta, só estou recebendo uma notificação. E eu informo para ele que o e-mail pode ter mais de um label e que ele retorna apenas os labels em formato JSON. Esse é o prompt que eu estou passando para esse assistente. E para o prompt de usuário, eu vou colar essa informação, que são as que eu vou pedir. Eu quero informar ao assistente quem que me enviou, qual foi o assunto e qual é o conteúdo desse e-mail. Eu vou buscar aqui quem me enviou o e-mail e eu só arrasto para a posição de from. O assunto eu vou puxar do subject e o conteúdo desse e-mail eu puxo do snippet. Podemos testar esse nó e ele nos retorna que ele retornou quebrado. Podemos fazer aqui a configuração para que a saída dele seja em JSON. Aqui em cima ele já nos informa que teve uma alteração nesse nó. A gente tem que rodar ele de novo para a gente ter a saída como a gente quer. A função do assistente, o conteúdo, labels e Asimov. Ele entendeu que esse e-mail aqui é com o label Asimov, porque eu sou da Asimov, então ele entendeu isso. Aqui é importante que tu faça as configurações da tua credencial da OpenAI. Eu não vou explicar aqui como que faz essas credenciais da OpenAI. A gente tem um post no nosso blog aqui, pesquisando por OpenAI Key,
logo tu já encontra o nosso post, onde é explicado em detalhes como faz a criação dessa API Key do OpenAI. Vamos fechar aqui, que já está pronto. E vamos continuar com o nosso fluxo. Aqui, se tu quisesse, poderia adicionar tools. Eles têm já nós específicos para serem utilizados como tools, Google Sheets Tools, Google Drive Tools. Todos eles, tu pode analisar e ver como que tu pode utilizar eles. No nosso caso aqui desse exemplo, a gente não vai entrar nisso ainda. Agora, eu vou adicionar um nó de transformação de dados, editando os campos. Aqui eu vou passar para ele todos os labels que foi criado pela inteligência artificial no nó anterior. Eu quero que ele me passe só os labels. Podemos testar esse nó agora. E ele nos passa. E aqui a gente tem o output com Asimov. Perfeito. E agora a gente vai utilizar dois nós para fazer uma comparação com os labels que existem no meu Gmail e os que foram gerados pela IA. Aqui eu vou adicionar um nó do Gmail, que é o Get Many Labels. Aqui ele vai pedir para a gente colocar a credencial que a gente criou. Labels, recurso é labels, operação pegar vários e o retorno que a gente quer é todos. Então ele vai pegar todos os labels que existem no nosso Gmail. Fazemos o input. Nesse caso aqui não vai vir nenhuma informação do nó anterior, ele só está funcionando em paralelo com o outro nó que a gente vai criar. E aqui a gente adiciona uma transformação de dados que é o split out. Vamos desconectar ele aqui, arrasta para baixo. Fazemos a conexão e arrastamos o bloco de labels. Não vamos adicionar mais nenhum campo, podemos testar esse nó e nossa saída com Asimov. Perfeito. Agora a gente vai adicionar um nó de transformação de dados, que é o merge, onde ele vai unir os dois nós anteriores. Vou deletar essa conexão, puxo do Gmail e puxo novamente como input 2. Abrimos a configuração dele. Aqui ele tem várias opções que sempre tem uma explicação do que essas opções fazem. Aqui, no nosso caso, é o combinar, onde ele vai mesclar os itens que tiverem match. No nosso caso, os campos vão ter nomes diferentes. E como a gente testou o nó de baixo separado do nó de cima, a gente consegue ver aqui que ele tem o check de que ele funcionou, mas o nó do Gmail não está mais com esse check. Então, como a gente faz? A gente roda esse nó que a gente está criando e ele vai rodar todos os nós anteriores. Ele está me dando erro porque ele não tem todas as informações. Mas não tem problema. A gente vai puxar o nome para o input 1 e do split out a gente vai puxar o labels. Assim, a gente está comparando o nome dos labels que a gente encontrou com o Gmail 1 aqui, que ele nos retorna todos os labels, com a saída do split out, que nos retorna apenas Asimov. Certo? E na saída, o que a gente quer é apenas o input 1, mantendo as configurações de informação desses labels. Podemos testar o nó agora, e ele nos passou o ID do label e o nome dele e todas as informações desse label. Perfeito. Agora a gente vai adicionar o nó de transformação de dados, aggregate. Ele vai combinar campos de itens diferentes em uma lista única. A gente clica nele, as configurações que ele vai puxar, a gente vai fixar como ID. Nós vamos renomear esse campo como labels ID e testamos o código. Ele nos retorna uma lista com o ID dos labels que a gente encontrou. Se a nossa mensagem se encaixasse em mais labels, aqui teria mais item. Perfeito. Agora, o último nó desse projeto, nós vamos adicionar um nó do Gmail que adiciona o label para uma mensagem. Ele vai pedir nossa credencial, o recurso e a mensagem, e a operação add label. Isso aqui a gente sempre pode alterar. Eu estou sempre puxando um nó que já tem um nome específico com as configurações certas, mas como tu está vendo aqui, Gmail 1 e Gmail 2, eles são basicamente o mesmo nome. Tu pode abrir ele e fazer as edições do que tu quer fazer, se é um label, draft, um thread, o que tu quer fazer com esse nó. Mas é mais fácil tu já puxar um nó pré-configurado. Aqui ele vai pedir o ID da mensagem na qual a gente vai adicionar o label e quais os labels. Pode ser por nome ou por ID. No nosso caso, vai ser por ID. Então, a gente puxa aqui a lista dos labels IDs e o ID da mensagem que está sendo analisada. Puxamos o ID para a mensagem ID
e podemos testar esse nó. Perfeito. Agora a nossa mensagem está com o label que a gente criou. E a gente pode verificar aqui no meu e-mail que eu criei a tag Asimov. Esse é o e-mail teste. Agora a gente está no nosso primeiro projeto pronto, onde faz uma verificação a cada 1 minuto, se recebemos uma nova mensagem, e quando recebemos, a gente passa essa mensagem para uma inteligência artificial, que lendo a mensagem vai entender qual é o label certo para essa mensagem. Nós extraímos a informação de qual label a inteligência artificial entendeu, comparamos com os labels que existem no nosso Gmail e então adicionamos isso no e-mail que a gente acabou de receber. Com isso a gente pode ir para o segundo projeto. A gente altera o nome desse fluxo aqui, automação de labels no Gmail. E salvamos o projeto. Agora vamos criar nosso segundo projeto, onde a gente vai criar rascunhos para esses e-mails que a gente está recebendo. Então vamos criar um novo projeto. Aí abre o nosso Canvas. E nesse projeto, o nosso trigger ele vai ser um schedule. A ideia dele é que ele rode a cada 1 minuto, between 1 minuto. Pronto. Agora a gente vai buscar o Gmail com o nó de buscar várias threads. Então vamos utilizar a credencial que a gente já criou. Vai pegar todas as threads. Ele vai nos retornar todas ou uma quantidade ilimitada. Para o teste eu vou deixar como todas. E o filtro que eu vou adicionar nele é o label ID ou nome. No caso, eu quero que ele busque para todos os Asimov Notion Notifications, que é um que eu criei para fazer esse teste aqui. Assim, eu rodo o teste e ele busca todos os testes de Notion Notification que a gente criou. Agora, o que a gente vai utilizar? Esse mesmo nó do Gmail que a gente utiliza para fazer com a getThread, a gente vai passar o ID dessa thread que a gente acabou de pegar e adicionar o campo para que ele nos retorne apenas as mensagens. Eu tenho que adicionar aqui a credencial. Então ele roda e vai nos retornar todas as mensagens que a gente tem dentro dessa thread. Agora, a função que nós queremos é pegar o último item que a gente recebeu aqui. Então, limit 1, ele vai nos retornar o último item que a gente recebeu. Agora eu vou utilizar um nó da OpenAI que ele se comunica com o assistente. Mas para isso, a gente precisa primeiro criar um assistente. Então aqui a gente tem esse nó de Create an Assistant. Ele vai dizer que é um assistente, a função dele é criar esse assistente. Dos modelos nós vamos utilizar o GPT-4 Mini. O nome desse assistente vai ser Draft Creator. A sua descrição é: você escreve respostas de e-mails. E a sua instrução é: escreva uma resposta adequada ao e-mail recebido. Considere que me chamo Lorenzo. Ele não vai ter nenhum Code Interpreter e nem Knowledge Retriever. Isso aqui não é importante. A gente testa ele, então agente criado. Agora, no nó que se comunica com esse assistente, a gente vai informar para ele que o assistente que a gente quer que ele utilize é o Draft Creator. E o prompt que a gente vai dar para esse assistente, a gente vai deixar ele fixo, com um texto definido abaixo, que vai ser: escreva uma resposta adequada ao e-mail recebido, considere que eu me chamo Lorenzo, e a gente vai passar para ele o snippet, que é o conteúdo do e-mail que a gente recebeu e já separamos no limit. Então agora a gente consegue fazer o teste desse nó, ele vai se comunicar com a API, e aqui está a resposta dele. Claro, no entanto, parece que você não tem como output. E por fim, nós vamos pegar um nó do Gmail de criar rascunhos. Então a credencial dele é a que a gente tem usado, o recurso é rascunhos, operação criar, e o conteúdo desse e-mail que a gente vai criar, a gente vai pegar do que a gente separou aqui, com o conteúdo desse e-mail que a gente já separou, o assunto, vamos colocar em subject, o tipo de e-mail é de texto, e a mensagem é o output do assistente que a gente acabou de criar também. A gente vai adicionar também as opções do Thread ID, para que ele não perca qual é a conversa que nós estamos tendo aqui. E para quem que ele tem que enviar é para a pessoa que nós recebemos. Então, a gente vai passar para ele de quem nós recebemos e é para esse que ele vai enviar. Agora, testando esse nó, ele tem um output positivo e ele cria esse rascunho lá no nosso e-mail.
E a gente pode verificar, olhando aqui nos rascunhos que foram criados. Claro, no entanto, parece que você não compartilhou o conteúdo e ele está respondendo esses e-mails de testes que eu fiz aqui para a gente conseguir verificar se esse fluxo funciona. Agora esse teste está pronto, vamos dar um nome para ele. Vai ser Draft Creator Gmail. E assim a gente conclui esse fluxo que automatiza a criação de rascunhos para e-mails que a gente recebe. Agora vamos desenvolver o nosso terceiro projeto, onde a gente vai utilizar o Google Drive, o Google Sheets e vamos pegar algumas informações do YouTube também, só para a gente testar algumas funcionalidades que a plataforma nos oferece. Aqui a gente pode utilizar o trigger do Google Drive quando algum arquivo for modificado. Para isso, a gente vai ter que adicionar as credenciais para o Google Drive. Como a gente faz isso? A gente vai ter que vir aqui na biblioteca do Google Cloud, vamos procurar aqui Drive, a gente vai dar o Enable no Google Drive API, também já vamos aproveitar e dar o Enable na API do YouTube, Data API v3 Enabled. Agora a gente vem nas credenciais, para facilitar eu já copio aqui, vamos criar uma nova credencial com o ID e com o Secret. Agora ele vai pedir para conectar. A gente dá um allow. Ele vai pedir a permissão. Conectado. A gente fecha esse aqui. Ele vai estar dando erro aqui, mas só para eu não perder o copia e cola, eu vou adicionar qualquer nó do YouTube para eu adicionar essa nova credencial. A gente vai criar uma nova credencial aqui. O secret é o mesmo que eu acabei de copiar. E o client ID, a gente copia novamente. Colamos aqui. Fazemos o login. E a permissão novamente. Permissão. Concluído. Fechamos aqui e salvo. Perfeito. Aqui eu vou deixar como a cada hora, quantos minutos a gente quiser também. A gente vai deixar que o gatilho é quando algum arquivo específico for alterado. A gente vai procurar da lista o arquivo que eu criei, que é o N8N test. Toda vez que esse arquivo sofrer alguma alteração, ele vai rodar esse fluxo que a gente vai criar. Agora, eu vou utilizar esse nó de pegar canais do YouTube. Eu vou informar para ele qual é o ID do canal que eu quero analisar. No caso aqui, eu vou pegar o da Asimov mesmo. E os campos que a gente vai buscar dele, a gente pode determinar como só o ID, localização, snippets. O asterisco nos retorna todas as informações possíveis desse canal, com ID, e-tag, todas as informações que podemos ter aqui. Então, é só um teste. A gente pode também adicionar aqui de um vídeo específico. Então, por exemplo, YouTube, a gente pega o nó Get a Video. Eu vou deletar essa conexão aqui para ele não se perder. A gente pode passar fixado para ele um vídeo ID. A gente informou para ele aqui as credenciais que a gente criou antes. E ele nos retorna a descrição, o título, quando que foi publicado, qual é o tamanho dele, todas as informações sobre esse vídeo. Quantos likes tem, quantos views tem. Então, todas essas informações aqui pode ser automatizada com o N8N. Agora que a gente tem essas informações que a gente já está buscando do YouTube, vamos adicionar aqui a transformação de dados. A gente vai dar um split out, vamos retornar ele com o que a gente está retornando do YouTube e, por exemplo, a gente quer pegar o snippet. Então, ele vai dar um split nas informações que nós temos dentro desse snippet. Sem mais nenhuma informação relevante, a gente dá ele roda e ele nos separa essas informações. Agora, para a gente conseguir transformar isso numa tabela, essas informações, vamos adicionar aqui uma nó de transformação de data, split out que a gente já usou. Vamos passar para ele o snippet, onde a gente vai ter algumas informações do canal, adicionar campos, não vamos fazer nada disso, só para testar. E ele transformou tudo numa tabela. Agora, se a gente quiser salvar isso no Google Sheets, a gente vem aqui no Google Sheets, vamos utilizar o nó que adiciona colunas nesses Sheets, e aqui ele está pedindo a credencial dessa API. A gente vai de novo na biblioteca, busca por Sheets e ativamos ela. Pegamos as credenciais desse projeto, vamos criar uma nova credencial aqui. Fazemos o login no Google e damos as permissões. Fechamos e agora a gente vai buscar aqui quais documentos a gente quer atualizar. É o N8N teste, que foi o que a gente abriu mais cedo, e o que a gente vai querer adicionar é no Sheets 1. Eu vou deixar para ele fazer o mapeamento automaticamente. Não vou fazer nenhuma opção extra aqui.
rodando o teste desse nó agora, ele vai adicionar todas essas informações na tabela que eu tenho de teste aqui. Ele adicionou todas as informações para cá automaticamente. É claro que essas informações agora estão bagunçadas, eu não estou fazendo nenhum tratamento nessas informações, mas a gente consegue ter uma visão do que é o potencial dessa ferramenta para automações, utilizando o Google Drive, informações do YouTube, e aqui a gente consegue acessar diversas outras aplicações aqui, se a gente quiser utilizar a Asana, tem coisas do Notion também, tem diversas outras aplicações que a gente pode explorar e criar outras aplicações, salvar no Drive ou buscar dele. A gente desenvolveu um projeto extremamente simples, onde a gente consegue buscar informações do Drive, consegue buscar informações do YouTube e salvar em tabela. Claro que a gente pode melhorar, desenvolver muito mais ele para que ele tenha alguma função real. Mas o objetivo aqui não era a gente desenvolver automações que a gente vai utilizar no dia a dia. A criação de labels a gente consegue fazer isso automaticamente direto no Gmail. O de rascunho realmente é útil e essas aqui a gente só está explorando as ferramentas que essa plataforma nos oferece. A gente teria que explorar muito mais e os templates que a plataforma nos oferece, eles podem ser muito mais complexos. Então fica a critério de quais são as tuas necessidades para criar essas soluções automatizadas na plataforma. Então, agora que a gente explorou um pouco essa plataforma, desenvolvendo esses 3 projetos bem simples que a gente consegue entender um pouco o que essa plataforma consegue nos oferecer, eu vou passar para vocês qual é a minha opinião sobre o N8N. O N8N permite sim que tu construa automações de uma forma mais fácil do que com o Python e o processo de deploy também é um pouco mais fácil. Porém, eu ainda senti uma falta de maleabilidade na plataforma, precisando achar alguns nós específicos para as funções que eu queria, e algumas vezes tendo que dar umas piruetas para conseguir extrair as informações de um nó para outro e ter o resultado que eu estava procurando. Como, por exemplo, nos nós do YouTube, onde um nó trazia um tipo de informação e o outro nó trazia outro tipo de informação. E concatenar tudo isso, integrando esse processo, eu precisava adicionar várias etapas para extrair essas informações. E isso, para uma pessoa que não é programadora, já é uma barreira para que tu consiga integrar essas informações e tornar ela em algo útil. E fazer qualquer outro tipo de análise ou processo interno na tabela era muito mais trabalhoso, precisando às vezes fazer um fluxo inteiro para fazer essa execução e enrijecendo esse processo. Algo que eu consigo fazer de uma forma muito mais flexível no Python e em uma estrutura unificada. Eu também me questiono um pouco na capacidade de escalabilidade da plataforma. Aqui eu rodei ele de forma local, mas mesmo assim ele tem várias limitações que eu não consegui testar, porque eu não desenvolvi uma automação de uso real para fora da plataforma, mas isso eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Alguns pontos positivos que eu achei na plataforma. Um deles é a facilidade de conectar os nós e passar informações entre eles apenas arrastando os campos dessas informações. Isso normalmente é muito mais trabalhoso em outras plataformas no-code e aqui foi a primeira vez que eu vi podendo ser feito de uma forma bastante intuitiva. Outra coisa é a grande quantidade de templates que tem na comunidade. Eles têm muitas soluções e boa parte delas a gente já consegue aplicar porque a gente quer, só aprendendo e fuçando a gente já consegue adaptar alguns projetos que já existem para as nossas necessidades individuais. Muitos desses templates já solucionam essas piruetas que eu falei antes que é necessário fazer. Uma coisa muito positiva que eu vi enquanto eu estava estudando a plataforma é a quantidade de atualizações e novos nós que são adicionados. Algumas vezes eu estava procurando alguma solução específica e de um dia para o outro eu estava pesquisando e tinha esse nó que solucionava ou simplificava um processo que eu estava desenvolvendo. Além disso, existe um nó que se chama Code, que tu consegue colocar nele um código e ele vai ser executado dentro do fluxo. Como a plataforma é desenvolvida com JavaScript, o que ele funciona agora é só com JavaScript, mas já tem um Python Beta que está sendo desenvolvido. Eu testei esse nó para utilizar o Python, mas ele estava ainda com muitos bugs, principalmente na parte de importação de bibliotecas e na interação com as informações dos outros nós. Provavelmente porque ele está vindo com uma informação de JavaScript e ele tenta trabalhar com Python. Muito provavelmente daqui para frente, daqui a alguns meses, isso já vai estar muito mais robusto e a gente conseguir integrar isso de uma forma muito mais fácil. E talvez até tornando algumas automações com a plataforma N8N utilizando o Python superiores às do Python puro, porque ela vai simplificar alguns processos que não precisam da complexidade e utilizando a programação apenas quando é realmente necessário. Isso é uma comparação que às vezes eu vejo entre outras linguagens de programação e o Python, onde as pessoas criticam a simplicidade do Python ou o uso de bibliotecas. Aqui eu estou vendo mais um nível de abstração desse uso de bibliotecas e de funcionalidades, tornando elas mais simples e uma programação em blocos. E podendo sim
ter algum espaço como a ferramenta certa para a solução que tu precisa. E agora comenta aqui o que tu achou dessa ferramenta, se tu já utilizou ela ou agora pensa em utilizar ela, e se tu tem interesses em outras plataformas que também são no-code e low-code. E na descrição tem os links para a plataforma da Zimove, onde tu aprende a utilizar Python para criar as tuas soluções.